Números decimais. Oi, pessoal! Hoje nossa aula de matemática será sobre os números decimais. Legal, né? Então, pegue seu livro e abra na página 4 para a gente começar. Vamos lá! Vamos começar a leitura pela página 4. Os números decimais estão em toda parte. Leia o texto a seguir. Consumo de água. Nos últimos 100 anos, o consumo anual de água saltou de 312.500 litros para 633.333 litros per capita. Esse termo per capita, em latim, significa por cabeça, ou seja, por pessoa. Enquanto a população mundial cresceu aproximadamente 3,75 vezes, o consumo total de água aumentou cerca de 7,6 vezes. Isso significa, gente, que para cada copo de água que era gasto 100 anos atrás, agora são gastos quase 8 copos de água. Então, para cada um copo, nós tivemos 8 copos de água hoje em dia. Agora vamos fazer a página 5. De acordo com o texto, responda as questões a seguir. Qual é o assunto do texto, na número 1? Sobre o que se trata o texto? Número 2. Houve aumento ou diminuição do consumo de água no planeta? Número 3. Quantas vezes o consumo total de água aumentou no mundo no decorrer dos últimos 100 anos? Vocês vão escrever aí quantas vezes ele aumentou. Número 4. Qual é o significado do número 3,75 no texto? Ele está representando o quê? Essa quantidade, esse número, representa o quê? Número 5. Escreva como você lê o número 3,75. Então, olhando assim de cara, do jeitinho de vocês, como vocês escreveriam esse número? E número 6. O número 3,75 tem um símbolo denominado vírgula. Para que serve a vírgula? Bom, gente, nós vamos aprender isso agora, tá? Então, vocês vão colocar do jeito que vocês entenderem. Até aqui, no entendimento de vocês, para que servia essa vírgula aí, tá bom? Dá uma pausinha no vídeo, tá? Resolve aí a página número 5 e depois volta aqui comigo. Vamos agora fazer a leitura da página 6. 3,75 é um número decimal. A vírgula serve para separar a parte inteira da não inteira do número, denominada parte decimal. Nós vamos ver aí, ó, 3,75. Nós temos a unidade, os décimos, os centímetros, e está mostrando também a forma que a gente lê esse número, 3 inteiros e 75 centésimos. Isso significa, lá no nosso material dourado, aí embaixo, que para eu representar esse número com material dourado, eu teria que pegar 3 placas inteiras de 100 e a outra eu usaria só 75 partes dessa placa inteira. Então, eu teria 3 inteiros e a outra 75 de 100, ou seja, 75 centésimos. Embaixo, nós vamos ter mais um pouquinho de exemplo aí, ó. De novo, mostrando como a gente vai escrever esse número e representando de uma outra forma, tá? Para vocês entenderem melhor. Nós temos, então, aí a unidade, nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Imagine esse número aí, 123. Ele não tem vírgula, né? Como a gente já conhece. Nesse número, nós temos a centena, a dezena e a unidade, ok? Agora, imagine esse aqui. E não tem essa vírgulazinha do lado do U, tá? A tia Átila colocou para ajudar vocês a entenderem melhor. Imagine esse número, 1,23. Nós temos a unidade. E agora, nós teremos os décimos e os centésimos. A nomenclatura desses números muda de acordo com a vírgula. E por que isso, tia Átila? Vamos entender melhor agora. Observe o número 1,23. Bom, nós podemos dividir esse número em duas partes. A parte inteira, que é essa que vem antes da vírgula, e na parte não inteira, que é essa que vem depois da vírgula. Toda essa parte não inteira, nós também damos o nome de parte decimal. Assim como os números antes da vírgula são unidade, dezena e centena, os números depois da vírgula também vão receber outras nomenclaturas. E é isso que nós vamos ver agora.
Esse que vem logo depois da vírgula, por exemplo, recebe o número de decimal. Nesse caso, a nossa contagem vai ser do maior para o menor. É como se nós estivéssemos fazendo uma divisão. Se eu tenho um número e divido ele por 10, ele vai dar um valor. Se eu dividir esse mesmo número por 100, ele vai dar um valor menor. Por isso é que a gente diz que dividido por 10 vai ser maior, tá bom? Então, nós vamos fazer do maior para o menor. Depois da vírgula, quanto menor o número, na verdade, ele é maior. Um pouquinho confuso de entender, mas a gente vai ver mais um pouquinho disso. Então, o meu primeiro número depois da vírgula é como se fosse uma divisão feita por 10. E assim, eu vou chamá-lo de décimo. Já o meu segundo número depois da vírgula é como se fosse uma divisão feita por 100. E a eles eu vou chamar de centésimos. Imagine que a gente teria um terceiro número depois da vírgula. Se esse número tivesse aqui, ele seria chamado de milésimos, que é como se eu estivesse fazendo uma divisão por 1000. Nós vamos entender isso melhor agora, tá? Não se preocupe. Acompanhem pelo livro de vocês a página 7. Observem aí. Acompanhe a representação e a leitura de alguns números decimais. Número decimal, 1,3. Fração decimal, 13 décimos. E a representação, um inteiro de 10 e outro não inteiro com 3, né? E aí, nós vamos chamar isso de 1 inteiro e 3 décimos. Embaixo, 0,25, que seria 25 centésimos, né? E aí tem a representação no material dourado e o nome que ele receberia. 0,09 seria 9 centésimos, ou seja, de uma placa de 100, eu usaria apenas 9 centésimos. E embaixo, 2,07, que seria 207 sobre 100. Mas, tia, se 207 é maior que 100, como que eu vou usar 207 de 100? Eu teria que usar duas placas de 100 e mais uma onde eu usaria só 7 partes dela. Aí eu diria que eu tenho 2 inteiros e 7 centésimos. Para transformar esses números em fração, precisamos considerar quantas casas decimais teremos após a vírgula. Cada casa decimal representa quantos zeros teremos nos denominadores. E como isso acontece? Nós vamos ver um número decimal. A partir desse número, nós vamos contar quantas casas tem depois da vírgula. Se eu tiver uma casa, significa que eu parei no décimo. Então, o meu nominador vai ser 10. Se eu tiver duas casas depois da vírgula, eu parei no centésimo e o denominador vai ser 100. Olha esse exemplo. 1,3. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu parei no décimo. Isso significa que o meu denominador vai ser 10. Se eu já coloquei esse denominador, eu vou desconsiderar essa vírgula, como se ela não tivesse aí. E vai formar 13 décimos, ok? Olha essa B, 0,25. Eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Eu tenho décimo, centésimo. Então, o meu denominador vai ser 100. E aí, eu vou desconsiderar o 0,25. Por quê? É como se a vírgula não existisse. E aí, eu não preciso botar o zero antes do 25, né? Zero antes de um número, se não tiver nenhuma vírgula, é o mesmo que nada. Então, eu coloco 25 centésimos. 25 sobre 100. Olha esse exemplo aí. 0,09. Eu tenho duas casas decimais depois da vírgula de novo. Então, décimo, centésimo. Meu denominador vai ser 100. Eu desconsidero esses outros números aí, desconsidero a vírgula, ficaria 009. Não precisa, só o 9 já basta. Então, 0,09 é a mesma coisa que 9 sobre 100. E esse outro exemplo, 2,07. Depois da vírgula, eu tenho duas casas decimais novamente. Décimo, centésimo. Então, meu denominador é 100. Eu desconsidero a vírgula, né? E vou juntar tudo, 207.
Nesse caso, 0 é importante, porque ele está vindo depois de um número, né? Está entre dois números. Então, eu não posso tirar. 207 sobre 100. 207 centésimos. Olha aí esse número 1 da página 8. Observe a parte inteira e a parte decimal de cada número. Compõe as partes em número decimal e escreva sua composição por extenso. A parte inteira junto com a parte decimal, 2,45, vira 2,45. E aí eu vou escrever 2 inteiros e 45 centésimos. Eu coloquei do lado para vocês verem que 2,45, o 5 termina em centésimos. O último algarismo desse número vai terminar lá nos centésimos. Então, quando eu for escrever a parte não inteira, eu vou escrever com centésimos no final. 2,45 centésimos. É diferente desse outro exemplo aí, ó. 18 inteiros mais a parte decimal 5, que vai virar 18,5. Na hora que eu for escrever ele, eu vou escrever 18 inteiros e 5 décimos, porque o último algarismo desse número terminou lá no D, no Dzinho de décimo, tá vendo? Então, eu escrevo com final décimos, ok? Presta bastante atenção nisso na hora que você for escrever o nome dos números. Observa aí, ó, 2,45 centésimos, 2 inteiros e 45 centésimos, porque terminou na casinha do C, e 18 inteiros e 5 décimos, porque terminou na casinha do D, na casinha do décimos, ok? Isso é fundamental na hora da escrita. Agora vocês vão resolver esses outros que a tia não fez propositalmente para vocês poderem treinar, tá? Lembrando que na nossa próxima videoaula eu vou corrigir tudo com vocês. Depois desse momento, peguem o caderno. Vocês vão colocar o cabeçalho, igual a tia fez aqui, pular uma linha, fazer o número 1, escrever aí o número 1, e depois fazer o exemplo e as questões. Percebam aí no exemplo que tá assim, ó. 1 e 0,20, que vai ser igual 1,20. E vocês vão escrever 1 inteiro e 20 centésimos. Eu escrevi centésimos porque o 0, que é o último algarismo desse número, terminou na casa dos centésimos, ok? Como a tia falou, preste bastante atenção na hora de escrever isso, que pode mudar completamente o sentido. Percebam que não é, gente, 1,0,20, tá? É 1,20. Observem o exemplo para fazer o restante. E por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana. Qualquer dúvida, tô no WhatsApp. Beijos!